Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam acolhidos e bem-vindos a mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Acredito que todos os irmãos e irmãs compartilham de uma certa noção de que estamos deixando para trás, não talvez a pandemia e alguns de seus efeitos, mas a força danosa desta pandemia, os números atordoantes de mortes, as dificuldades, o medo, e já, de alguma forma, a gente já se sente um pouco mais tranquilos para poder retomarmos parte da nossa rotina, revermos nossos irmãos e irmãs, parentes e familiares. O perigo não está totalmente superado e muitos de nós vamos conviver ainda durante muito tempo com o uso de máscaras, distanciamento, cuidados, mas talvez um dos mais perversos efeitos, desta crise, se não as mortes, mas também as consequências econômicas, estamos talvez, de certo modo, ansiando, por retomar a tranquilidade, por retomar o crescimento da nossa economia. Gostaria de compartilhar, então, com os irmãos e irmãs, um texto da Palavra de Deus que retrata este momento da saída de uma crise, da superação de um longo período de fome e, sobretudo, da capacidade de enxergar sinais da presença do poder de Deus, da capacidade de seguirmos acreditando na restauração que o nosso Deus faz nas nossas vidas. Vamos ler, estamos falando do texto que está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, os versos 41 a 45. Vamos ler o texto. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jizre. Queridos irmãos e irmãs, este texto marca o fim de um longo período de fome, de seca, de destruição e de muitas mortes na vida do povo de Israel. É um tempo que há crise política, a crise espiritual, a crise econômica, social. É um dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus. Mas é também um período em que Deus se faz presente de modo muito poderoso, principalmente na vida daqueles que se mantêm fiéis, na vida daqueles que continuam a enxergar Deus presente, mesmo nos momentos delicados. Eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs compartilham de que, mesmo nessa crise, a gente enxergou a presença de Deus, vimos o seu poder. Claro, fato é, nos despedimos de pessoas que nós conhecíamos, alguns parentes, vimos muita dor, muita dificuldade, e ainda lidamos, e temos um longo caminho pela frente. Há alguns dias do início da primavera, eu quero, à luz desse texto, convidar a você para que nós continuemos com a nossa intercessão, mas por uma intercessão de superação agora da crise econômica, dos seus efeitos, das dificuldades que estamos enfrentando, do preço alto dos alimentos. Precisamos orar, queridos irmãos e irmãs, para que as chuvas caiam. Temos um outro efeito adverso, um período longo de estiagem, abrangendo todo o nosso país, e que já se fez sentir na conta de energia elétrica,
poderá fazer-se sentir na dificuldade da economia se desenvolver, na demanda de que talvez as empresas não terão energia e talvez até mesmo nós, moradores, tenhamos dificuldade, tenhamos alguns momentos de apagão e dificuldade. Nesse tempo, então, em que nós contabilizamos dificuldades, quero chamar o irmão, a irmã, para que, indiferente das nossas posições políticas, indiferente de quem está no poder, indiferente das crises do poder, que é uma outra dificuldade à parte, não tão pequena, que nós estejamos intercedendo, né, para que venham chuvas abundantes, né? Intercedendo para que essas chuvas, como descrito aí no texto em que lemos, que foram profetizadas por Elias, enxergada como sinal pelo seu moço, que venham sobre a terra. Acabe era um rei que cometeu muitos pecados, né? Ele e a sua família, distantes de Deus. Houve uma enorme crise espiritual na sua época, mas nem por isso Deus deixou-se de fazer-se presente na vida do seu povo. Nem por isso Deus deixou de manifestar a sua glória. Claro é que sempre temos que exercer nossa cidadania, né? Sempre temos que cobrar todos os governantes, né? Sempre temos que fazer críticas a todos eles, mas separado de todas essas circunstâncias, nós devemos fazer as nossas orações, não para o benefício de nenhuma ideologia política ou governante, né? Mas as nossas orações precisam ser feitas para que a terra seja abençoada, para que a chuva chegue, abasteça os mananciais, torne, né, as lavouras frutíferas, abençoe aquelas pessoas que estão nos campos, também nos abençoe na cidade, para que, de certa forma, amenize os impactos que poderão ocorrer no ano que vem, com a conta de energia já muito cara, nos abençoe de maneira que todas as pessoas tenham pão. Este é, né, aquilo que a palavra de Deus acentua como o nosso dever de mordomia, né? O dever que foi destinado a Israel de ser uma nação luz para outras nações, né? De evangelizar, apresentar a Deus. Portanto, queridos irmãos, nestes tempos de dificuldade, eu te convido para que, primeiramente, continue a enxergar os sinais da presença de Deus. Nós falamos sobre isso ao longo de toda essa pandemia, para que não perdêssemos os nossos referenciais, para que continuássemos a enxergar o favor de Deus nos tempos da crise. Além de enxergar os sinais e o favor de Deus, somos também convidados, como Elias, a sermos intercessores, a pedirmos a bênção de Deus para que a terra, os moradores, os nossos irmãos e irmãs, as nossas famílias, as pessoas, indiferente que sejam cristãs ou não, para que todos no nosso país sejamos abençoados. Eu te convido a que façamos essa intercessão. Eu te convido a que estejamos orando, não em datas que possam ser porventura apropriadas politicamente, né? Não naquela ou na outra data, mas que estejamos orando sempre, que estejamos sempre falando de Deus, que estejamos sempre apontando profeticamente o favor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder. Vamos interceder para que as chuvas venham sobre a terra, molhem, né, os nossos campos, a floresta, o cerrado. Temos recorde, né, de queimadas. Estamos num outro ano em que, apesar de todas as dificuldades, o clima também sente. É preciso que intercedamos, irmãos e irmãs, e é preciso também que estejamos conversando com todas as pessoas. Vimos essa semana na Grande Belo Horizonte, muitas das vezes, algo que é um costume
não sei se passatempo, né? Mas muito daquela coisa, daquele hábito que é muito comum aqui, das pessoas saírem para os terrenos baldios e fazer uma pequena fogueira e colocar fogo no mato. E isso está causando, além, né, do empobrecimento do solo, né, a destruição da nossa qualidade do ar, enormes prejuízos, né, porque são incêndios extremamente perigosos. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos unir em oração para que um período abençoado de chuvas possa chegar. Sabemos que quando elas chegam, elas também acabam vindo muito repentinamente, trazendo dificuldades, mas estejamos preparados para sermos solidários, para apoiarmos famílias, né? Pessoas que possam talvez se desabrigar, para ajudar motoristas que possam serem surpreendidos. Enfim, queridos irmãos, é preciso enxergar os sinais de Deus, orar pela sua completa intervenção e assim sermos todos abençoados. Vamos então continuar a interceder para que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas, na vida da nossa cidade, do nosso povo e da nossa nação. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Graças a Deus. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Vamos colocar nossa nação, vamos colocar a natureza, vamos colocar a vida das pessoas, que é o que realmente importa, nossas vidas. Vamos continuar orando para que estejamos por completo. Provavelmente poderemos estar saindo da crise mais forte da pandemia, mas temos um período de estiagem, temos coisas para superar. E como temos feito até aqui, com a graça, com o poder de Deus, vamos superar todas essas dificuldades. Vamos orar. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai amado, porque sempre reconhecemos a tua presença nas nossas vidas. Te louvamos até este presente momento, porque a tua presença, a tua bênção, o teu consolo e a tua graça tem nos assistido, nos protegido e nos feito superar muitas lutas. Neste momento agora, Senhor, como Elias, enxergamos o teu poder, olhamos para a tua criação, vemos, ó Pai, a cidade florida com muitas árvores, ó Deus, vemos a natureza resistindo
E como a natureza, nós também resistimos, nós também teimamos pela vida, nós também queremos a vida plena e abundante. Deus Todo-Poderoso, queremos que o Senhor abrevie as tuas chuvas. Traga, Deus amado, a chuva que é necessária, a chuva que é suficiente para interromper esses incêndios, a chuva que é suficiente para abençoar o homem, Deus amado, da lavoura, a chuva que é suficiente para encher reservatórios, a chuva que é suficiente para amenizar os efeitos da carestia, as chuvas, Deus amado, que são também expressão das tuas bênçãos, do teu favor, dos teus ribeiros copiosos d'água. Deus querido, água, Deus amado, envia as tuas águas, os teus ribeiros de águas perenes, rios de água viva, que brotem, que alimentem, Deus amado, que reguem as nossas almas, que nos façam sentir tua presença, que nos façam continuar acreditando na tua bondade, na natureza como expressão do teu imenso favor. Pai querido, nós oramos pela nossa nação, nós te pedimos que o Senhor envie copiosas chuvas, Deus amado, para que não seja tão prolongado o período de apagões, se possível, não seja tão prolongado o período de contas de energia elétrica muito caras, para que as pessoas tenham, Deus amado, condições de se alimentar, para que voltemos a ter períodos de abundância, para que as pessoas encontrem trabalho, para que empreendedores possam, Deus amado, oferecer trabalho, para que a vida volte ao normal. Meu Deus, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua bondade, nós cremos, Deus amado, no teu imenso propósito para com toda a humanidade. E nós nos unimos como igreja, como família da fé, para além de disputas e de interesses, de quaisquer que sejam, nós nos unimos como igreja para intercedermos, para orarmos, para que a tua bênção esteja nos nossos lares, esteja em nossas igrejas, esteja com todas as pessoas que nós conhecemos, para que voltemos a ver as pessoas felizes, ó Pai. Portanto, abrevia estas chuvas, intensifica o poder da tua presença e, mais do que tudo isso, Pai, mais do que a própria chuva, que nós continuemos a enxergar a tua presença, a perceber os teus sinais e que o Senhor nos ajude a sermos profetas e profetisas, homens e mulheres capazes de falar de esperança, homens e mulheres capazes de abençoar as pessoas, homens e mulheres capazes, sobretudo, de pacificar a nossa nação, o nosso povo. Queremos estas bênçãos, somos abençoados, ó Pai, e entendemos que podemos abençoar ainda mais as pessoas que convivem conosco. Abençoa, sara, restaura a nossa nação. Envia sobre todo o nosso país, o sul, o norte, o cerrado, envia as águas da restauração. Assim, Deus amado, estaremos plenamente enxergando a tua presença e, junto com todas as pessoas, seremos abençoados. Nós cremos, nós profetizamos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Que Deus faça chover ribeiros de água viva. Que Deus faça chover sobre a sua vida, sua alma, sua família. Que Deus faça chover chuvas de bênção sobre você e a nossa nação.